Mateus 16, versículos de número 18. Glórias ao nome do Senhor. Mateus 16, versículo 18. É bem algo que a gente tem que ter sempre em mente, que o nosso maior adversário, ainda que queira, não tem como ele destruir aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor gerou. Eu quero, junto com você, ler essa palavra, no versículo 18 apenas. Amém, meu? Vamos todos juntos ler? Vamos lá? 1, 2 e 3. A pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, com todas as letras, nós temos que sempre ter em mente, e isso é uma verdade. Esta congregação é um milagre, não é? Quem crê nisso? Nós completamos 6 anos de existência e esta congregação é um milagre, né, irmãos? É um milagre? Você crê nisso também? É um milagre. Nós temos, veem realmente, é claro, vários... Os filmes passam, eu não sei na mente dos irmãos, mas na minha passa um filme, né, desde o começo, o nascimento, e até hoje, como que isso se deu, as provas que a gente passou juntos, os problemas, as dificuldades. Eu não sei na sua mente se passa isso, um filme que vem na nossa mente, não sei lá em Belmonte se é assim também, né? Creio que todos nós pensamos, né, em como nasceu, surgiu. Os irmãos têm tempo lá de congregação? Eu e o pastor Júnior, na verdade o pastor, nós fazemos parte da formação. Oh, glória a Deus. Aí, irmãos, então, irmãos, sabe, né, o momento que se forma a igreja, poucos irmãos, né, ali na dificuldade, só pela graça de Deus, mas com a certeza e a convicção, né, Ronaldo, de que realmente a obra é do Senhor, né? A obra, um momento ela vai frutificar, ela vai gerar frutos. E assim como lá em Belmonte é um milagre, aqui é um milagre também, os irmãos. Vocês são um milagre. E é incrível, irmãos, nós vemos a palavra do Senhor e que tem essa capacidade de várias situações, provações que nós passamos juntos, né? Muitas delas você passou na sua família, a gente passou junto aqui, os ventos, as dificuldades. E a gente passou por muita coisa, irmãos, provações. E desde o início várias situações ocorreram, mas nenhuma delas foi capaz de nos destruir e de nos parar, de fazer com que a gente fique prostrado e tombado. Elas vieram, sim, nós reconhecemos, as dificuldades veio, como vieram, e ainda você passa. Mas nós estamos ainda de pé, glórias a Deus. Nós estamos ainda debaixo das mãos do Senhor. E como é incrível o poder do Senhor, irmãos. Porque, irmãos, Ele pode fazer de um milagre, Ele pode fazer gerar vários outros milagres. Glória a Deus. Olha o que Jesus fez, olha o que o Senhor fez. Ele, de um milagre que começou, se iniciou, né, num tempo atrás, esse milagre pôde ser gerar, irmãos, vários outros milagres. Se eu levantar aqui, hoje eu estou olhando para vários milagres de Deus. Olha aí. Vocês são um milagre, irmãos. Por que isso eu digo? Porque de um milagre, Deus fez gerar vários outros milagres. Olha como o Senhor age. O modus operandi do Senhor é maravilhoso, meus irmãos. E vendo isso, configurando isso no rosto de cada um de vocês, eu posso olhar que vocês são um milagre também. Ô, glória! Por tudo que vocês passaram, as dificuldades, as lutas que vocês passam, e ainda vocês estão aqui, né? Ainda tem esperança no Senhor Jesus, tem forças encontradas nele para continuar a luta e a jornada. Olha que coisa linda e maravilhosa, irmão. Isso, irmão, só Jesus pode fazer, não é? Só o Senhor pode fazer gerar de um milagre vários outros milagres. Continuemos com a certeza, irmãos, como lemos aqui, de que ninguém pode, irmãos, nem mesmo o inferno pode parar algo que Deus começou. Um projeto do Senhor não pode ser parado, irmãos, pelo inferno, nem muito menos pelo nosso maior adversário, que não são pessoas, você sabe, a nossa peleja verdadeira com quem é? É contra os principados, as potestades, como o príncipe das trevas, é ele que é a nossa luta. Então, irmãos, vamos continuando firmes e fortes. Nós lemos que as portas do inferno não vão prevalecer contra o Senhor. E não é segredo para ninguém que quem é a igreja? Se resume a paredes? O edifício? Não. O que é a igreja, irmãos?
somos todos nós, somos eu e você. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a igreja verdadeira do Senhor. E quem era Pedro, irmãos? Aqui está dizendo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem era Pedro, senão um simples e humilde pescador, né? Morador da Galiléia, uma cidade significante, né, irmãos? Uma cidade ali que não tinha perspectiva de ninguém que saísse de lá pudesse ser alguma coisa, fazia parte de uma casta sacerdotal, não vivia em Jerusalém, não pertencia ao Sinédrio. Quem era Pedro? Um simples pescador. Um simples pescador, um homem de poucas palavras, não tinha muito estudo, não é? Um homem simples, sem esperança e sem um futuro e sem uma perspectiva de sair de lá e ser alguém. Mas, irmãos, o que ele tinha no seu coração e a experiência que ele teve de conviver com o Filho de Deus. Ah, glória a Deus. Isso, irmãos, é maravilhoso. Imagina Pedro convivendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por 3 anos ele passou com o nosso Mestre, e ali sendo ensinado, e ali sendo discipulado, e ali o Senhor forjou nele um verdadeiro homem. Então, irmãos, ele foi transformado, forjado pelo próprio Senhor. E, acima de tudo, a oportunidade de quê, irmãos? De viver algo sobrenatural. Dia após dia, durante todo o ministério, o Senhor esteve ali com ele, e ele viu coisas muito importantes e coisas sobrenaturais. E nós, irmãos, quem somos? Quem somos nós? Quem somos nós? O que temos? A olhos humanos nós não somos nada, não é? Nós não somos ninguém. Mas aos olhos do Senhor, nós valemos algo. Nós temos muito valor aos olhos do Senhor. E nós, irmãos, a diferença é que nós também temos, irmãos, algo maravilhoso dentro de nós. Deus abençoe a irmã Vera, que está conosco também. Glória a Deus. Algo maravilhoso, irmãos, é o quê? A presença do Senhor em nossas vidas. Que nós temos em nós, olha que coisa maravilhosa. Nós temos o Espírito Santo em nós, habitando em nós. E isso é extraordinário, isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos o que muitos não têm. Não tem a alegria do Espírito Santo. E hoje eu e você temos. E nós, irmãos, temos que ter a certeza de que as trevas não vão poder nos parar. De que as trevas, irmãos, não podem contra nós. Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a igreja é de quem mesmo? Do Senhor Jesus. E quem é a pedra? Quem que é a pedra? O Senhor Jesus. Nossa irmã já chegou no Espírito. Olha aí, que bênção. A igreja é de Jesus, irmãos. A pedra está fundamentada, a igreja está fundamentada nessa pedra que é o Senhor Jesus. E a igreja de Jesus. Por isso o inferno não pode contra a igreja. Por isso as trevas não podem contra a igreja. E mesmo que quisesse, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, não pode contra a igreja. E quem é a igreja? Eu e você. Olha aí. Glórias ao Senhor, irmãos. Satanás e seus anjos não podem nos destruir. Por quê, irmãos? Você tem um dono. Nós temos um dono. Quem é? O Senhor Jesus Cristo. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Jesus Cristo é o nosso dono. E hoje, irmãos, nós temos aqui, se não parte de uma igreja. Olha que coisa linda. Parte de uma igreja, porque a gente sabe que não é só nós. Muitos irmãos hoje se levantam com a motivação certa, com temor e tremor diante do Senhor, e que o adoram em espírito e em verdade, como lá em Belmonte, como vários outros irmãos que a gente conhece. Nosso irmão Sebastião tem estado em lugares onde existe o Senhor e os irmãos verdadeiros, né, meu irmão? Ali também existe. Todos os lugares que nós formos, vai existir verdadeiros servos e servas do Senhor, irmãos, que pelejam e que lutam assim como eu e você, para chegarem aos céus. Glórias a Deus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu creio que nós temos fôlego para repetir isso, irmãos. Temos? Vamos repetir? 1, 2, 3. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra... Oh, os irmãos até decoraram. Mais uma vez, vamos lá? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então, queridos irmãos, fique com essa palavra.
Enquanto houver, irmãos, em nós uma motivação certa, enquanto houver em mim e você um temor e tremor diante do Senhor, que é a pedra, que é o dono da igreja, enquanto houver unidade, enquanto houver amor, enquanto houver simplicidade, enquanto nós dedicarmos somente a Ele a glória e a honra, nós, irmãos, não seremos, irmãos, vencidos pelas trevas. Não seremos, irmãos, tombados pelas trevas. Nós não seremos destruídos pelas trevas, nem muito menos por Satanás. Pode ele vir com quem quiser, irmãos, com os seus principados. Pode ele vir com todo o seu exército de anjos caídos, mas ele não vai conseguir nos destruir, irmãos. Glória ao nome do Senhor, queridos. E quanto, irmãos, nós estivermos focados em servir a Deus, as portas do inferno vão prevalecer contra nós. Aleluia. E o desafio continua, irmãos. Parou por aqui? Não. Porque a gente não está, Jesus não veio ainda. E tampouco nós partimos para estar com Ele. Então, quer dizer que a luta nossa, ela continua. A nossa luta, ela continua, não é, irmãos? Amém. Porque existe uma condição, se quisermos continuarmos alicerçados nesta rocha, que é Jesus, e o dono da igreja também é Ele. Existem condições, irmãos, e nós sabemos bem, assíduos da palavra, se você entende, de que nós devemos realizar e viver conforme a palavra nos ensina, não é? Viver dentro dos parâmetros que a palavra nos diz para a gente fazer, e todos os dias nós pelejemos, todos os dias nós vigiamos para que isso aconteça. Porque, como a palavra nos ensina, irmãos, que nós devemos também ouvir e praticar, não é? A palavra do Senhor. Tiago diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos, irmão. Como que é isso? Como vamos enganar a nós mesmos, irmão? Então vamos a cada dia, irmãos, vivermos a palavra, não só ouvi-la, mas também praticar. E nisso consiste a nossa vida lá fora, dando o que? Bom testemunho, no trabalho, na faculdade, em casa, na escola, hein? Senão a gente está enganando a si próprio. E nós não queremos isso, quem quer? Nós queremos é viver a palavra, não é, irmãos? Ser ouvintes e cada vez mais também praticar. E que isso seja uma constante na nossa vida. Memorize isso. Ouvir e praticar. Ou em algumas traduções também, cumprir. Não é? Tiago 1:22, os irmãos podem também abrir. Isso, irmãos, não vem de mim. Porque eu não estou falando obviedades aqui hoje, irmãos. É a palavra do Senhor. É quem nos ensina. É quem nos coloca, irmãos. A verdade. O que é a verdade senão a palavra de Deus, irmãos? O que nós temos seguido, de fato, é a palavra. Ou nós só temos só ouvido ou lido e não praticar lá fora. Aí, irmãos, nós estamos enganando a nós mesmos. Memorize, grave isso na sua mente. Se assim nós desejamos permanecer na rocha, que é Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém. Mateus 7:24 e 25. Há mais evidências desta rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Mateus 7:24 e 25 consta uma palavra muito importante. Todos acharam? Vamos ler? Vamos todos juntos no 3, tá? 1, 2 e 3. Todo aquele, pois, que escuta as minhas e as pratica. Glória a Deus. Mais uma vez, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre, e desceu a chuva, e corriam os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Aleluia. Vem o que vier, meu irmão. Se estivermos alicerçados na rocha, ela vai cair? A casa não cai, meu irmão. Se estivermos alicerçados nesta rocha, irmão, que você sabe quem é a rocha? Senhor Jesus. Para que não fique nas minhas palavras, vamos ler 1 Coríntios 10, 3 e 4. Porque é lá que fala
de que bebemos de uma mesma água espiritual, de uma comida espiritual. E ali no final fala, quem é a rocha? E não eu estou dizendo isso, é a palavra de Deus. 1 Coríntios 3 e 4. Amém? Vamos ser dinâmicos e ler também aqui. Todos participando para a glória do nome do Senhor. Amém, meu irmão? 1, 2 e 3. E todos comeram E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E agora? E a pedra é Cristo! Glória a Deus, irmãos! Quem é a pedra? Vamos de novo esse último versículo? Vamos ler dos irmãos. 1, 2, 3. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual. porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam. E a pedra era Cristo, glória a Deus. Ele é a nossa pedra. É Ele, irmãos, que nós estamos alicerçados e firmados. É nele. Não podemos temer, não podemos, irmãos, abalarmos, porque se estivermos nesta rocha ligados a ela, não, nós não vamos ser destruídos. Nós não seremos abalados, irmãos. E aí você tem aqui em Mateus, que diz que o Senhor ali dizendo que aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, irmãos. Chuvas, rios, ventos, o que são, irmãos, a não ser lutas, provas que você passa. Dificuldade, problema. Todo dia, problemas, situações adversas. Ventos são esses que você aqui está dizendo aqui, trazendo para uma vida espiritual. É o que a gente passa, irmãos. Ventos, tempestades, situações adversas, tantos problemas nos rodeiam. E nós, irmãos, recebemos essa pancada, esses ventos, essas tempestades, não é? Quantos aqui, irmãos, têm vivido tempestades ou já viveu durante a sua trajetória com Cristo? É? Se eu perguntasse aqui, todos levantariam as suas mãos, não é? E faz parte desse contexto nosso de filhos e discípulos do Senhor, que essas aflições, as dificuldades, tristeza, enfermidades. Enfermidades, quantos aqui, irmãos, não estiveram enfermos e passaram por momentos difíceis, mas estavam ali ligados na rocha, que é Jesus, e puderam passar por essas dificuldades, irmãos. Então, irmãos, nós resistimos quando estamos na rocha. Nós superamos quando estamos na rocha, que é Jesus. Enquanto, irmãos, o Senhor Jesus for a rocha da nossa vida, nós não seremos destruídos e nem muito menos abalados. Glória a Deus. Se sustente nesta rocha, fique nesta rocha, não saia desta rocha, irmãos. E aqui a condição qual é, queridos? Se não escutar as palavras e as praticá-las. Então, se une com o que o Tiago falou. Então, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. E aqui está dizendo a mesma coisa. Quem escuta as minhas palavras e as pratica. Se amelhorei ao que? Ao homem que está ali, irmãos. Foi prudente e edificou a sua casa sobre a rocha. Glórias a Deus, irmãos. E assim nós vamos. Você crê nessa palavra? Amém. Você crê, irmãos, que nós estamos ligados à rocha, alicerçado nela, e se assim permanecermos, nós estaremos, irmãos, com convicção de que ninguém, nem muito menos o inferno de pé, pode nos destruir. Glórias ao nome do Senhor, irmãos. Quantos entendem isso? Amém. Todos entendem? Deixa eu ver se você entendeu. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. A igreja de quem? Quem que é a rocha? O inferno pode contra ela? Glórias a Deus. O que devemos fazer? Desobedecer ao Senhor e não cumprir a sua palavra? Não, é? O que devemos fazer como servos do Senhor? Ouvir e praticar a palavra do Senhor. Amém, meu irmão? Que essa palavra permaneça no seu coração. E que o Espírito Santo do Senhor faça você, a cada dia que você deseja, em algum momento parar, ou achar que as coisas estão difíceis, que o Espírito Santo possa lembrar essa palavra no seu coração. E que você entenda que enquanto nós estivermos ligados nessa rocha, enquanto dependermos dele, enquanto estivermos alicerçados nela, nós não vamos ser destruídos pelas trevas. Aí faz sentido o versículo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque estamos alicerçados aonde, irmãos? Na pedra. E quem é esta pedra? Jesus. E nós somos alguma coisa? Nós somos o quê? Nada. Pedro era alguém? E eu e você somos feitos da mesma matéria que ele. Carne e osso. Seres humanos falhos. Mas o que faz a diferença em nós é estarmos alicerçados. Aleluia.
naquele que morreu por todos nós. O que faz a diferença, irmãos, é Jesus na nossa vida. O que faz a diferença, irmãos, é Jesus. É dedicarmos cada dia da nossa vida, Jesus. Senhor, acorde de manhã, meu Pai, eu preciso do Senhor. Eu preciso, ao sair da minha casa, o Senhor está comigo. Eu preciso, Pai, ao estar trabalhando, o Senhor está comigo. Eu não sei, eu sou nada, Senhor, não tenho nada. Não há nada em bom em mim, Senhor, a não ser a Tua presença em mim. E que nós venhamos, irmãos, buscá-lo, essa presença maravilhosa, que sem ela, irmãos, nós permanecemos sendo ninguém. Aos olhos humanos nós não somos ninguém. Mas o Senhor olha dos lá de cima e vê, ali está o meu servo, a minha serva. Ali está alguém que foi regenerado e transformado por mim. E nele em quem me comprazo. É nele em quem está a minha confiança e de que ele, através dele, muitas pessoas verão o meu evangelho. Ouvirão a minha palavra. E vão querer estar, assim como nós, na presença de Deus. E daqui a pouco na glória eterna. É assim, irmãos. O Senhor nos vê como testemunhas dele nessa terra, que precisam fazer a diferença. Irmãos, adiante de tantas coisas que têm acontecido no nosso meio, tantos escândalos, o nome está totalmente contaminado, igreja. Mas, irmãos, o Senhor tem levantado verdadeiros servos do Senhor ainda. Como foi dito aqui durante os testemunhos, o Senhor ainda reservou para ele, irmãos, aqueles que não se dobram a este Baal. Eu ainda creio que existem, assim como você crê também, vários homens e mulheres servos tementes a Deus. Parte deles estão aqui hoje. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Então, irmãos, vamos perseverar nisso. Beber desta rocha cada vez mais. Estar alicerçado nela, para que possamos cumprir o nosso chamado até o final, não é, irmãos? Até o final, irmãos. Deus não se compraz dos que retrocedem. É até o final. Nós temos ainda uma jornada. Enquanto houver fôlego de vida em mim e você, nós devemos, irmãos, estar vigilantes e atentos e vivendo a palavra dia após dia. Amém? Amém. Aplauda ao Senhor por esta palavra. Glória a Deus. E louvo a Deus por cada um de vocês que tem se sustentado, sido um milagre. Quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo o Senhor forjando guerreiros, guerreiras. Eu vejo o Senhor amadurecendo. E como nós amadurecemos, irmão? São 6 anos. Como você mesmo olha para si mesmo e vê que você não é mais o mesmo de 6 anos atrás, não é? Você não é mais o mesmo, você está diferente, você está maduro, glória a Deus por isso. Você sente o Senhor a cada dia fazendo a sua vida. Você sente que você tem sido forjado. As dificuldades, as cicatrizes estão aí, porque você olha e vê, a cicatriz, você olha para o seu corpo espiritual, vê tanta cicatriz, mas o Senhor todas elas curou em nome de Jesus. E você está de pé hoje aqui pela graça e misericórdia do Senhor, não é, irmãos? Porque se fosse depender de nós, estávamos tombados aí fora. Meus irmãos, que você continue prevalecendo e que se firme cada vez mais na rocha que é Jesus. Porque enquanto estivermos ligados a essa rocha, o inferno não vai nos destruir. E não tem poder sobre nós. Todos vocês são símbolos de uma história, partes de um corpo que tem sido formado. E aqui está a parte dele. E louva a Deus que tem nos sustentado e tem nos ajudado até aqui. E Ele continuará a nos ajudar, se assim tão somente eu e você continuarmos perseverando, vivendo um dia de cada vez. Porque basta cada dia o seu mal. As lutas e as tempestades virão, irmãos. A chuva veio sobre a casa, tudo veio, a tempestade continuou vindo, vai continuar vindo sobre a minha e a sua vida. Mas a diferença é a rocha. Em quem nós estamos alicerçados é Jesus Cristo. Que você permaneça nessa rocha, alicerçado nela. Amém, meu irmão? Quando eu olho para todos vocês, eu vejo a história de vida e muito nos inspira e muito nos alegra ver que vocês prosseguiram e venceram as tentações e as guerras. Por exemplo, quando eu olho para o nosso irmão Sebastião, em ver, irmão, você não sabe de onde Deus tirou esse homem. De um lugar, um charco de lodo. Ele já testemunhou várias vezes da onde o Senhor tirou ele. E quando um dia ele viu que
as forças dele já não eram suficientes mais. E do jeito que ele estava, era perdição, né, meu irmão? Mas eu me lembro quando ele me conta e disse, Senhor, me mostre uma congregação. Foi assim, irmão? Se eu estiver mentindo. Ele orou ao Senhor. Disse, Senhor, quando estava já, se hoje nós estamos difícil, imagine, naquela época já estava difícil encontrar lugar onde existam verdadeiros servos do Senhor, que oram e que servem ao Senhor com sinceridade. E ele, irmãos, fez uma oração verdadeira. E o Senhor, toda vez que nós oramos do coração, o Senhor ouve a gente. Quando nós oramos ao Pai de verdade, com o coração, e Ele vê dentro de nós a sinceridade, irmãos. Todas as vezes nós devemos orar com sinceridade, irmãos. Porque nós não podemos condenar o Senhor. Ele orou ao Senhor e disse, Senhor, se existe uma congregação, né, irmão? Que serve ao Senhor, que realmente vive os preceitos da palavra, me apresente ela, Senhor. Não foi assim, meu irmão? Ele ficou sem resposta? Vê, não vê, irmão? Do dia seguinte o Senhor ele respondeu para ele. E ele apresentou quem, irmãos? Aqui, ó. Ele apresentou edifício, prédios. Onde nós estávamos lá, irmãos? Era um lugar temporário. Bem menor do que aqui, alugávamos por horas. Quando vê que não, o horário tinha acabado, já tinha que parar com tudo. Mas o que nós aprendemos com isso? Que Deus não vê o lugar, Ele vê as pessoas e a motivação dela. E de repente, Deus apresentou ele a nós. E hoje ele está aqui para a glória do nome do Senhor, meu irmão? Lavado e remido, transformado. Tem pregado a palavra por onde vai. Inclusive no seu trabalho. É o DDS, irmão? Assim como o Gustavinho ora. E todos aqueles que querem se render aos pés. Ele ali faz a oração, né, meu irmão? E ali. O Senhor ali salva as pessoas. Então, irmãos, são frutos e todos vocês fazem parte de um símbolo de como o nosso irmão Sebastião, se eu olhar para todos aqui, os irmãos lá em Belmonte, todos nós, irmãos, temos as marcas do Senhor e todos nós temos gerado frutos para a glória do Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós vamos e deem bom fruto. Amém, meus irmãos? Que assim seja cada dia mais nas nossas vidas, que o Senhor continue, pela sua graça e misericórdia, usar a todos e que todos continuemos focados numa motivação certa e cada vez mais o Senhor fará em nossas vidas. Para a glória do nome do Senhor.